Olá, é com alegria em nossos espíritos nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos trabalhar bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados aflitos, sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio, ou faça de outrem se mate. Seu propósito é sempre cortar o fim da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se ao perigo, ainda que para prestar um serviço, anula o mérito de ação. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de timão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante de uma boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Os que assim resignados sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício, poderão tornar seus sofrimentos proveitosos ao trem? Podem sofrimentos ser de proveito para o trem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelo sacrifício, que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Vontade de Deus. Esse exemplo pode ser da fé espírita. Pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. Então, gente, nós vimos aí 3 perguntas diferentes, né? Mas que são importantes, esclarecendo a questão primeiro, né, do suicídio. Você não pode ir para uma batalha, né, só para você morrer, ou seja, não está querendo se matar, vai para batalha só para morrer. Isso não significa sacrifício, devotamento, mas é suicídio. Né? Agora, se você realmente vai lá ou querendo salvar uma vida de uma pessoa, mesmo se expondo ao perigo, aí realmente é um devotamento, é meritório. Né? E importante disso tudo é o seguinte, que o que vai valer sempre é a intenção. Sempre a intenção é que vai ser julgada, vai ser analisada. E quem julga a intenção é Deus. Então, e a nossa consciência, né? Então, tudo que nós temos que fazer com consciência tranquila, segura, que estão fazendo o melhor para nós e para os outros. Isso é importante. E vamos deixar para Lourdes explicar melhor para a gente. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar mais ou menos, né, o que o Roberto já falou para nós e está dando essa explicação. O item 29 está dizendo sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, será culpado se procurar a morte em um campo de batalha? Sim. Por quê? Naquele campo de batalha, ele veio para vencer, né? Para lutar por milhões de pessoas e para salvar vidas. Então, se ele chega no campo de batalha e ele não vai lutar, né? Ele quer
sacrificar a própria vida, ele não está fazendo nada que, né, possa até engrandecê-lo, porque é um suicídio. Ele quer acabar com a vida naquele momento que ele foi chamado para defender vidas, não é sacrificar a dele. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque acontece, não é só numa batalha, que nós estamos dizendo aqui, num campo de batalha, mas em várias batalhas da vida, né? Nossa vida ela é cheia de batalhas. Então, é preciso que a gente preste bem atenção, que a gente nunca deve sacrificar a nossa própria vida, né, com consciência, sabendo que a gente está ali fazendo aquele ato que ele é considerado suicídio, sim, porque você está assim numa lei de Deus que você não está cumprindo. Aí nós temos no item 30, quando fala assim: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de alguém, já sabendo que poderia morrer, pode ser considerado suicídio? Outra pergunta. Interessante, não é? Aproveita aquela oportunidade de salvar alguém, mas já pensando em morrer para ser um herói. Então, está perguntando se poderia ser considerado suicídio. Nós não podemos fazer julgamento, não podemos e nem devemos, porque às vezes a pessoa se lança a um perigo achando que a vida dele é menos importante no momento. Vamos dizer, uma pessoa que lança no mar, para salvar um filho, para salvar uma mãe, um pai, um irmão. Muitas vezes, naquele momento, ele não pensa. Ele pode até imaginar, falar assim, não, se eu pular ali, eu posso morrer também. Mas ele vai. Né? Ele vai por amor, ele vai por ímpeto, ele vai, às vezes até sem pensar. E pode acontecer dele também perder a vida. Mas, na maioria das vezes, não acontece, porque ele está indo ali com a vontade de servir, né? De ajudar. Agora, se for o momento dele também, aí pode ser que aconteça dele sucumbir também. Ou quando ele se lança para salvar um ente querido, né? Igual estou falando, se ele já faz com esse pensamento, pode ser considerado suicídio também. Pode ser considerado, porque, como o Roberto disse, é o nosso pensamento, a nossa intenção, né? que manda. E temos que dar contas a Deus, porque todos nós temos um programa de vida. O nosso tempo só Deus determina. Por causa disso que a gente está falando, que às vezes a pessoa lança num lugar, né, num acidente qualquer que está acontecendo, achando que vai perder a vida, e não, porque não está no momento dele. A nossa vida, quem determina o nosso tempo é Deus. Mesmo quando a gente pensa até no próprio suicídio. A gente conhece pessoas aí que são deformadas. Eu conheço, tenho um amigo que está todo deformado, a boca ficou toda torta, né? Porque deu um tiro no ouvido, mas não estava na hora dele ir embora. Então, ficou com as sequelas. Assim, é um que a gente conhece e pode falar, né? Mas tem vários. Então, Deus que determina o nosso tempo de vida. E no item 31, diz assim, proveito do sofrimento para outros. Sim, é muito interessante isso, porque os que aceitam, né, com resignação, o sofrimento, por submissão a Deus, à vontade de Deus, serve sim de exemplo até para aquelas pessoas que estão cuidando, né, os enfermeiros, ou em casa, alguém da família, ou nos hospitais, os profissionais
demonstrando o poder da fé, da esperança no futuro, né? Esperança da conhecimento da pátria espiritual. É muito comum isso, pessoas dizerem assim, nossa, mas fulano estava sofrendo tanto, mas com tanta resignação, eu não sei se eu daria conta de fazer isso, ou aprendi com fulano, né, ou ciclano, aprendi com determinada pessoa, essa fé, essa confiança, sofrendo ali, sem dar um gemido, sem falar nada, resignado, com fé em Deus, serve sim. Serve de exemplo e serve de lição para outras pessoas, sim, isso é muito importante. Tem um proveito, sim. Então, meus irmãozinhos, nós estamos terminando, né, o capítulo 5 do Bem-aventurados os Aflitos. Foi um estudo simples, bem simplesinho mesmo, e temos ainda muito que aprender, muito. Nesse capítulo, então, nós temos ainda muito que aprender. Mas esses pequenos estudos, eles foram muito positivos e vai nos ajudar bastante, porque se nós olharmos com calma, mesmo sendo pequenininho e simples, mas objetivo de cada item que foi desse capítulo, nós vamos aprender sim, vai ser de muita utilidade para nós, vai melhorar muito o nosso estado espiritual. Então, Jesus que nos abençoe, nós vamos ficar com essa lembrança, né, desse estudo, e sempre a gente vai dar uma olhadinha no nosso estudo, para a gente não esquecer. Fiquem com Deus, um abraço.